Então, fundamentos. Uma coisa que eu praticava quase o tempo todo e eu preciso voltar a fazer, então vem comigo. Olá, eu sou a Mari e sejam bem-vindos a um vídeo que talvez não seja muito popular, mas que eu sempre quis fazer. Então, os fundamentos do desenho são uma coisa muito importante para quando você está começando a desenhar. Eles são meio que a base de toda a arte, seja ela mais simples ou mais realista, e aprender eles definitivamente pode te beneficiar muito. Encare eles como o alfabeto. Tanto faz se você quer escrever um bilhete de 3 palavras ou um livro de 1 milhão. É essencial você saber. E quando eu descobri o que eram, mudou completamente a forma com que eu aprendi o desenho. Mas afinal de contas, o que são os fundamentos? Eu fiz uma listinha aí no topo da folha, mas não precisa levar ela tão ao pé da letra. Os fundamentos são coisas tipo manuseio do material, formas básicas, perspectiva, luz e sombra, anatomia, rachuras, etc. Nesse vídeo eu vou ir de uma em uma, mas na prática mesmo eu vou treinando um pouco de cada a todo momento. E uma vez que esse vídeo não tem intenção nenhuma de ser um tutorial ou nada do tipo. Até porque eu sou uma iniciante também, eu só quero compartilhar o meu processo com vocês. Tanto é o título, praticando. Mas, se vocês quiserem análises mais profundas e um pouco de prática sobre eles, eu vou deixar o link aqui na descrição de 2 canais de arte que eu admiro muito. O do Thiago, do Crass Conversa Oficial, com o vídeo que me fez descobrir os fundamentos. E uma playlist da minha GB que toca alguns outros assuntos que eu não toquei no vídeo de hoje, mas também acho que vale super a pena conferir. E começando no topo da lista, nós temos o jeito de manusear o material, nesse caso um lápis. O nosso jeito de pegar no lápis é usar ele do mesmo jeito que a gente escreve. E usar ele para desenhar assim também, mas talvez essa não seja, a melhor opção sempre. O lance do lápis é que quanto mais na ponta dele você pegar, mais firme e forte ele vai ser. Enquanto se você pegar mais no final, ele vai ficar mais fluido e leve. Isso é ótimo para esquetes. O posicionamento da sua mão e inclinação do lápis também ajuda a meio que regular o jeito que o traço vai sair. Então isso é muito bom de ter em mente. Eu também fiz uma prática de valores, que eu acho que estou precisando praticar ainda mais, porque eu tive muita dificuldade para regular o tanto de força que eu ponho no lápis, e desenhei vários círculos. Esses círculos foram basicamente uma prática de usar o braço todo para desenhar. Encare seu pulso, seu cotovelo e seu ombro como 3 engrenagens que giram. O círculo que você faz apenas com a engrenagem do pulso fica bom, mas se você meio que travar as engrenagens do pulso do cotovelo e usar só o ombro, parece que fica mais fluido. Isso somado com as técnicas de lápis fazem muita diferença na hora de rascunhar. E agora que eu já fiz meu aquecimento com o material, é uma boa hora para partir para a segunda parte, que são formas básicas. Basicamente, você pode simplificar tudo nessas 3 formas: triângulos, quadrados e círculos. Um sofá, por exemplo, dependendo do modelo, são um monte de quadrados na perspectiva certa. Retângulos e ovais são só variações de quadrados e triângulos. Mas nessa sessão as coisas começam a se misturar um pouco. Eu junto luz e sombra e perspectiva na mesma categoria das formas. Isso porque quando a gente está desenhando, a gente tem que ter a mentalidade de que o desenho é 3D, porque no geral a gente está representando 3 dimensões. Por isso tudo tem que ter perspectiva, e para dar o efeito de perspectiva nós usamos luzes e sombras. Um bom método para entender a luz e sombra é desenhar e imaginar um pequeno sol de onde a luz está vindo e fazer as sombras no lugar oposto. Agora sobre perspectiva, nesse vídeo eu pratiquei só a de um ponto. Basicamente é o seguinte: você tem a linha do horizonte, que é a linha da visão de quem está olhando para o desenho. Imagina como se fosse a altura que você posiciona uma câmera. E nesse caso, nós temos apenas um ponto no centro da folha. É para ele que todas as linhas vão converter, dando o efeito de profundidade. Perspectiva é o fundamento que eu tenho mais dificuldade fazendo, porque é principalmente sobre linhas retas. Eu sou horrível fazendo linhas retas e usando réguas. Lembrando que
Além de um ponto, tem um de 2, de 3, de 4, de 5 e por aí vai. Olho de peixe, tem um monte de loucura aí. E eu só vou chegar até de 2, spoiler pra vocês. Mas basicamente é isso para essa sessão. Eu também experimentei um pouco com círculos ali no canto para ver diferentes lugares de onde a luz poderia vir, mas foi só isso. Esse é um dos que eu mais praticava na perspectiva. Tem várias folhas minhas que eu simplesmente preenchi com esses estudos. E eu realmente recomendo porque te dá uma boa noção das coisas, de como mexer os objetos na sua mente. É bom fazer. Depois nós temos rachuras. Elas são basicamente adicionar textura para o seu desenho, ou talvez um sombreamento, e são muito interessantes na hora de trabalhar. Elas podem parecer um detalhe, mas elas realmente fazem a diferença na hora da execução. Por exemplo, dar textura para uma parede que você quer que pareça velha ou com tijolinhos. Eu pratiquei alguns modelos de rachura como linhas, curvas, tijolos, madeira e pedras. De longe o que eu mais tenho dificuldade é madeira, mas eu acho que ainda passa. E por último, eu vou pôr tudo que eu fiz até agora em prática desenhando o cenário. Vocês devem ter notado que tinha mais alguns números ali,
E é porque esse vídeo vai ter uma parte 2, onde eu termino o resto e mais alguns que talvez eu tenha esquecido de escrever lá. Para esse cenário, eu escolhi uma mesa para trabalhar muito com perspectiva e rachura, mas eu acabei não usando muito luz e sombra porque eu não colori. Mais tarde no desenho eu também adicionei uma janela e mais alguns detalhes. Eu comecei adicionando uma fruteira, eu botei um tapete e basicamente foi esse o desenho. Agora, eu vou aproveitar para falar como aprender os ensinamentos me ajudou muito e mudou o jeito que eu aprendi o desenho. Porque antes eu tentava aprender seguindo aqueles tutoriais passo a passo. Sim, eles são bons. Sim, eles podem funcionar. Mas comigo não estava dando muito certo. Era claro que a minha arte estava faltando estrutura, mas eu não fazia ideia do porquê. Quando eu fui introduzido aos fundamentos, a primeira coisa que me atingiu foi: seu desenho é 3D. Não pense nele como uma coisa 3D, afinal você tem que dar a ilusão de profundidade. E depois eu descobri que era óbvio que eu não conseguiria desenhar as garotas de anime que eu queria se eu não conseguisse desenhar um simples cubo. Essa foi meio difícil de engolir, mas eu percebi que a melhor coisa que eu podia fazer era começar a praticar. Depois de um tempo, eu finalmente peguei um pouco de uma manha para desconstruir tudo em forma simples. Eu aprendi a desenhar objetos de um jeito bem melhor e se tornou realmente divertido para mim. Eu comecei a entender bem melhor que mudar o ângulo de alguma coisa fazia e a importância de focar mais na estrutura que nos detalhes no começo do desenho, além de usar bastante referências. E bom, eu ainda tenho muito para aprender. E é sempre bom continuar praticando os fundamentos e tentando coisas novas. Esse vídeo foi meio que um lembrete para mim mesma de sempre voltar ao básico de vez em quando. Eu tô passando por um pouco de uma crise artística e às vezes o problema tá aqui, no começo, no simples. A segunda parte desse vídeo vai sair em breve. Eu vou abordar mais alguns temas importantes e completar a listinha ali de cima. Sim, meu intuito era fazer um pouco de tudo, mas eu achei melhor separar para eu poder dar mais atenção para cada parte. Lembrando de novo que esse não é um tutorial ou uma análise experiente nem nada do tipo. Só eu praticando e compartilhando com vocês, coisas que podem te ajudar muito também. E caso essas coisas que eu citei sejam o que vocês estiverem buscando, os 2 canais que eu recomendei vão estar aí na descrição. E bom, foi isso. Obrigada por ter assistido até o final e, sério, isso me ajuda muito. Considere deixar um like, se inscrever e comenta o que você achou. Até o próximo vídeo e fiquem bem!